Boa noite. Todo mundo tá me escutando aí? Oi, minha E Nutri aí, preferida. e aí, dona Nath? Tá boa, Debinha? Eu tô ótima, e tu? Tudo jóia. Gente, vamos esperar só um pouquinho pro pessoal ir entrando, tá? E você, como é que você tá? Você também nem é agitada, né, Débora? Bobagem? Não, imagina eu. E tendo que treinar ainda e não pode sair, meu Deus do céu. Gente, a Débora, para quem não conhece, a Débora simplesmente faz 365 milhões de atividades por semana e ainda treina 450 tipos de esporte, né, Débora? Exatamente, gente. Pensa uma pessoa que é apaixonada, sou eu. Não é à toa que a gente vai falar disso agora, né, Débora? Exato. Não, e outra, né? É até engraçado esse tema de hoje, porque eu tô vivendo na pele o que falaremos hoje, que é sobre essa questão da mudança do treinamento físico. Quais, quais são as limitações, quais são as adaptações, né, Débora? Isso. E o que que vai acontecendo, né, Mas você Nath? parou o Tava consultório falando com você todo hoje à agora? tarde. Tô só online. Uhum. Você parou o consultório? Aí Pois é, você parou o consultório quando? Agora. eu parei de Você me atender. O deu último semana dia que eu atendi passada. foi quarta. Quarta. Ah, tá, Aí entendi. eu É, o último dia continuei também, pra mim, atendendo. foi praticamente quarto. Foi Uhum. também, né? Eu continuo atendendo online. Foi. Graças a Deus, tá tendo uma aceitação muito boa o online. Tá conseguindo atender? Tô, meus pacientes foram bem educados. Não, então, eu fiz, na verdade, assim, a gente tá dando aula online, né? Porque lá na universidade também não tem como parar, porque senão a gente vai perder o semestre todo. E na Aham. pós também, a gente também está organizando nesse sentido. E eu estou começando a fazer alguns exercícios em casa para poder encaminhar, né, para os pacientes. Para poder Arrasou. eles não ficarem parados. Porque hoje mesmo teve alguns falando comigo, eu não estou conseguindo responder todo mundo ainda, porque a gente está aproveitando para estudar, né? É. Mas você sabe que isso é bom? Por exemplo, assim, ó, Sim. porque eu fico pedindo para as pessoas treinarem, né? E Aham. aí tem dias que eu também, por mais que eu ame muito, eu também não tô afim de treinar. Bate aquela bem preguiça, assim, não só longe Sim. de quarentena, mas na nossa rotina normal, a mesma coisa. Só que Uhum. como eu tenho que pedir para as pessoas treinarem, isso me move também mentalmente, mesmo nos dias que eu Uhum. não tô afim de fazer, a Aham. me policiar para poder treinar. Agora na quarentena mesmo eu tenho que treinar, eu tenho que editar, postar, até para Uhum. ajudar as pessoas, né, para Uhum. verem os treinos, porque muita gente não tem treino, às vezes não tem um preparador, então não Uhum. consegue também nem saber o que que ela pode treinar. Sem contar Uhum. que é legal, eu acabo fazendo treinos de educadores Aham. e marcando eles. Então gera uma movimentação também massa na área e as Uhum. pessoas vão vendo e vão se identificando, né, com cada preparador, com cada treinamento físico. Com Então cada eu acho legal característica, isso. né, Débora? Uhum. Não, na É, verdade, assim, a gente está tendo que refazer uma rotina lógico, assim, priorizando a questão de disciplina, né? Eu acho que está sendo um momento de reaprendizado para todo mundo, porque exato, uma Nath. coisa é você sair para um lugar para trabalhar, outra coisa é você trabalhar dentro de casa e ter ali a E disciplina e assim, a rotina para aquilo. e muda muito, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu acho que é da minha personalidade, assim. E é Uhum. porque eu sou ariana também. Né? E nós somos Mas filhas únicas, tá, meninos? Então, se imagina, será que deu certo, né? Deu. não, que dupla, né? Eu nunca esqueço do Thiago. Pelo amor de Deus, eu tinha que me Nossa apresentar vocês Senhora! duas. Mas assim, eu, Né? eu canso muito rápido das coisas, Nath. Eu, Aham. eu acho por isso que eu tô na profissão certa, porque eu atendo uma pessoa a cada hora, então é uma vida diferente, uma história diferente, aquilo ali me motiva muito, assim, durante o dia. Mas exatamente por isso que eu Uhum. faço vários esportes, que eu fico na flex, eu vou para orla, eu vou para ambientes diferentes, Uhum. pessoas diferentes, porque isso me estimula, sabe, mentalmente. Mas isso, lógico, é da minha personalidade, né? Que ninguém tem que ser assim, não. Sim, Mas isso me faz sim. muito feliz, entendeu? Ser assim, não é uma Hum. obrigatoriedade. Mas a gente é muito semelhante nesse sentido, né, Débora? Porque a gente tem esse mesmo perfil de assim, dinamismo e de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo agora. Né?
Né? Estamos quase aqui fazendo live, calculando dieta. Não é? Quase que Não, isso. e depois eu vou Estamos te aqui no mostrar, mas computador. aqui, nossos negócios da live, Não, olha aqui, que gracinha. eu tô movida a Aqui. desenho, gente. Ó, Não, não, deixa eu te falar que eu fiz. Olha aqui, Débora. Não, essa agora. Olha aqui, que gracinha. Ó, não, mas tá que demais. bonitinho. Olha, não, gente, um exemplo. A gente estudou tanto essa live, vocês não estão entendendo. Bom, Não, vamos começar, Débora? vamos. Quer esperar mais um pouquinho? Não, acho que a gente pode começar. É? Gente, acho que é Uhum. importante primeiro a gente começar se apresentando, né? Quem nós somos, assim, tem pessoas aqui dos dois públicos, vamos dizer assim. Dos dois mundos. Dos dois mundos, dos dois ambientes. E primeiro eu vou começar a me apresentar e depois a Débora vai se apresentar. Mas, assim, essa oportunidade que a gente está tendo hoje, na minha opinião, eu falo isso muito para meus alunos, né? É uma oportunidade única, porque a gente precisa abrir a cabeça de pensar em conjunto. Eu acho que sozinho a gente hoje já não consegue resolver a vida de ninguém. Porque são vários fatores que vão favorecer ou não, uma melhora, um benefício, sei lá, uma evolução na performance e por aí vai. Então, a gente Com realmente certeza. tem batido na tecla nesse sentido e a gente começa hoje a mostrar isso, vamos dizer assim, né, para as pessoas. Então, eu acho que o caminho é esse do sucesso. Com E meu nome é certeza. Natália Queiroz, né? Sou fisioterapeuta, sou professora, já tenho um tempinho. Professora tanto da UEG quanto do CEAF. Também dei aula lá na Estácio ano passado todo. Tem uma turma boa aí de lá da Estácio. E atendo na área da fisioterapia ortopédica esportiva, já tem uns anos. E sempre me interessei pela questão da nutrição, porque a gente sabe dos fatores que são importantes para realmente me ajudar numa recuperação. É muito engraçado, Débora, porque na época que eu trabalhei numa clínica aqui em Goiânia, e aí a gente tinha muito isso. Dependendo do que o paciente comia, um pós-operatório, por exemplo, dependendo do que ele comia, tinha um processo inflamatório muito maior. Então, assim, tinha várias coisinhas que eu ficava me questionando. Eu falava, gente, será que isso tem a ver? Será que isso não tem a ver? Porque a gente não estuda muito essa associação, né, na graduação. E aí depois as coisas foram realmente fazendo sentido. E eu acho que é justamente esse é o objetivo da gente estar aqui nesse bate-papo hoje, né? Para esclarecer que tudo isso faz muito sentido. E vai fazer ainda mais, Nath, porque eu acho que esse boom em cima da genética só começou, né? Mas se a gente colocar daqui os próximos, acho que muito breve, assim, 2 anos para frente, até para ter mais acessibilidade nos testes genéticos, isso vai ficar ainda maior, assim. Essas Sim, respostas sim. individuais de cada um de nós com relação ao meio ambiente, tudo aquilo que a gente interage. E que, e que a gente sabe que influencia, né, Débora? Uhum. Uhum. Sim, sim. Débora, você tá travada. Peraí. Tô vendo aqui, ele tá travando. Deixa eu ver aqui. Peraí, só um pouquinho. Débora? Oi. Tô aqui. Tô aqui. Acho que agora. Peraí. Acho que agora vai. Para mim tá Tá normal. travando o seu. Aí, agora foi. Foi. Pode ir, Então, senhorita. e aí eu acho que a gente pode começar falando exatamente sobre o que a gente está vivendo no sentido da prática do exercício físico, né? Uhum. Que é a mudança da característica do exercício. Então, como tá todo mundo de quarentena e tendo que treinar em casa, a gente mudou consideravelmente a característica do treinamento físico para a maioria das pessoas. Porque quando você treina em casa, você vai fazer a maioria dos exercícios. Eu, por exemplo, sou um exemplo desse, porque eu tô zero equipamento aqui, então com o peso do meu próprio corpo. Então, isso muda o desenho esportivo. Então, numa realidade normal, eu teria vários exercícios diferentes, esportivamente falando, que gerariam respostas diferentes. Outras circunstâncias também. Então,
Eu sou um exemplo desse. Eu acabei diminuindo o meu volume de treino e diminuindo a intensidade de alguns, porque eu não estou fazendo todos os treinos, todos os 1000 treinos aí que eu tenho na Sim, semana. sim. Quando Aham, a gente fala de aham. mudança de característica de treinamento esportivo, estou querendo dizer exatamente isso. Assim, Uhum. vamos supor, eu sou um paciente que faço musculação diariamente, e agora eu estou tendo que fazer funcional. Eu sou uma pessoa que Uhum. treino para ganhar massa muscular e agora eu estou tendo que treinar em casa sem nenhum tipo de sobrecarga. Eu sou uma atleta de Uhum. futebol que trabalho na treinos de tiro, treinos com bola, treinos na areia. Agora eu estou tendo que fazer treinos mais musculares em casa. Então muda a característica do Uhum. treinamento físico. E quando você Uhum. muda essa característica, a gente muda as vias energéticas para a prática do exercício físico também. Então, quando a gente vai para a predominância energética, eu estou querendo dizer de vias que oferecem energia para a gente fazer o exercício durante o esporte, que a gente chama de Uhum. aeróbia e anaeróbia. Na verdade, todas as Perfeito. movimentações vão usar as duas vias, né? Então, tudo que a gente Uhum. faz, se eu subir uma escada, eu vou usar aeróbia. Débora? Oi. Foi? Ixi, Maria, tá travando. Peraí. Para mim, vê aí, para Aí. mim tá normal. Aí, agora foi. Agora Então, foi. por exemplo, nos Sua treinamentos internet em tá casa. ruim, Débora. A Tati falou. Nossa, me ajuda. É. Vai, Não, agora gente, tá pelo indo. Vamos amor de lá. Deus, já basta estar em quarentena isolado, né? Com internet ruim é o fim. Então, com relação aos treinamentos em casa, eu Uhum. diria que a predominância dessa via depende muito do nosso condicionamento físico, né? Que aí é De bastante uma história individual. pregressa, né? Aham. Isso, que aí é Aham. totalmente individual, não dá para generalizar. E dependendo desse condicionamento, você vai ter uma predominância maior. Eu, por exemplo, hoje, inclusive, o treino que eu postei, eu falei isso. Eu tive que adaptar o treinamento de uma personal, porque eu Uhum. sou muito bem condicionada. Então, se eu fosse Aham. seguir o treino do jeito que estava lá, eu ia ter uma eficiência muito baixa. Então, como Uhum. eu não tinha sobrecarga aqui, eu tive que aumentar muito o volume das coisas para que gerasse uma resposta significativa em mim. Mas por causa do condicionamento. Talvez uma outra pessoa vai seguir o treino exatamente como está lá e já vai ter uma resposta super alta, porque talvez não seja tão Sim. bem condicionado assim para aquele tipo de exercício, né? E E na isso verdade, determina essa predominância de via. assim, isso é muito importante da gente até pontuar que, assim, acho que agora não é muito o momento da gente arriscar, né? Se a gente pensar ali em prevenção de lesão, a gente, como a Débora pontuou, que o histórico desse indivíduo, ele influencia diretamente nessa pegada de agora, vamos colocar assim. Então, se eu não estava fazendo nenhum tipo de atividade, agora eu vou priorizar exercícios de alta intensidade, a gente acaba ali podendo gerar uma sobrecarga em algum lugar. Até porque, talvez a gente vai falar ainda sobre isso, mas talvez eu não esteja me alimentando de uma forma adequada, porque eu estou mais ansioso, porque eu estou um pouco assim fora da rotina. Então, tem várias coisas que vão favorecer um benefício ou não de uma estratégia de exercício. Isso a gente tem que ter muito claro, porque isso vai muito da consciência de cada um, né, Débora? Com certeza. Exatamente. Não Que não é adianta quem assim. estava sedentário agora na quarentena querer treinar como um atleta profissional, né? Não vai É, funcionar. justamente. Na verdade, é justamente o que você comentou da questão das diferenças de estímulo. Você tinha essa realidade antes e agora você teve que readaptar. E, lógico, nunca vai ser igual você estava fazendo antes, né? Vai ficar ali Bom, próximo, vamos dizer assim, né? Mas é importante a gente comentar essa questão, assim, da consciência de cada um opa, peraí, eu tenho essa realidade, eu tenho esse histórico, então é aqui nessa zona de conforto que é o momento da gente trabalhar para justamente prevenir lesão. O primeiro ponto interessante é isso, né? claro. E não só para ter a consciência para não poder machucar, mas a repetição dos movimentos, né, Nath? A gente sabe que o treino funcional, se você não tiver aparato, que é a nossa situação atual. A gente está Uhum. treinando com movimentos do nosso corpo, então a gente não tem peso, não tem, às vezes, equipamentos. A gente acaba tendo uma repetição muito grande de movimento. Isso eu estou sentindo na pele.
Então, eu tava te falando hoje, eu tô com uma dor no meu quadril. Uhum. E isso porque eu conheço super bem meu corpo. Tem muitos anos que eu treino. Então, eu sei minhas limitações, eu sei me cuidar, né? Assim, eu tenho um conhecimento um pouquinho maior ainda. Mas vamos pensar num paciente leigo, tadinho. Ele vai começar a ter dor pela repetição demais de movimento e aquilo ali vai ir desenvolvendo até gerar uma lesão, uma coisa pior. Sim, sim, Então, sim. todo dia você está fazendo agachamento, todo dia eu estou fazendo avanço, todo dia eu estou fazendo tríceps. Vai fadigando muito a musculatura e não vai gerando pico de recuperação. E não é nem só recuperação. Às vezes é pelo excesso mesmo de sobrecarga naquele grupo muscular. Então, não é só a recuperação, que é o que a gente vai falar assim também, mas eu acho que o super válido do você, com as pessoas, ajudar a gente, inclusive eu, é nisso, assim, nessa repetição de movimento diariamente do mesmo grupo muscular. E aí, pra gente não machucar, né? Nem ficar Não com dor lesionar. além da dor normal do exercício. Exatamente. E justamente assim, Débora, a importância da gente pensar em exercícios, tudo bem que a gente vai ficar agora na zona de conforto, a gente já falou sobre isso, né? A gente vai ficar na zona de conforto, a gente vai trabalhar muito mais a qualidade do movimento do que necessariamente a quantidade, ainda mais porque a gente precisa manter ali um equilíbrio para evitar, dependendo, uma queda no sistema imunológico, não é isso que a gente quer, não é isso que a gente está querendo nesse momento, né? Isso é um aspecto importante. Então, a questão da repetição, a gente tem que ter muito cuidado com essa repetição. Hoje, Débora, o que eu tenho orientado muito para os meus pacientes, e até tenho postado isso nas redes sociais, a gente falar de exercícios mais simples, assim, a gente executar movimentos mais funcionais, mais básicos, e de forma dinâmica, ok, trabalhando muito a questão de estabilização, estabilidade, então exercícios muito isométricos, para que a gente consiga melhorar a qualidade da contração muscular. Porque agora não tem jeito, o foco não vai ser hipertrofia, o foco não vai ser uma performance, mas simplesmente tentar manter o que a gente ganhou e para não perder, né? Vamos dizer assim. Não, eu sou um exemplo disso, né, Nath? Porque, na verdade, a Natália é minha física. E ela me ensinou muito repadronização de movimento, porque eu tava com a minha... Tá me vendo? Tô vendo. Me ensinou muito repadronização de movimento. Eu vou responder aqui a Fabi falando que a gente vai fazer. Com a minha movimentação cheia de discussão, né, então, dona eu achava que eu era... Não, eu achava que eu era profissional, né? Altíssima performance. Eu cheguei lá no seu consultório e me senti o cocô do Kombi. Mal conseguia ficar numa prancha. Me ajuda. Acontece, as melhores famílias, né? Correta, né? Sim. Porque, na verdade, o objetivo é a gente e outra, ter gente, eu dou muito trabalho pra ela, viu? Porque ela fica falando que não pode isso, não pode aquilo. Aí eu vou e pergunto 5 vezes a mesma coisa que ela falou que não pode. Aí ela só pra me ter manda certeza, pra eu né, entender que realmente não pode. Só pra ter certeza, né? Não, então, meninos, a primeira... E esse negócio que você tava falando... Pode falar, Débora. Não, ia falar que você tava falando de... Perfeito. Ixi, tá falhando, Débora. Peraí, gente. Ai, gente, pelo amor de Deus. Vamos pagar a conta. Tá. Voltou. Então, assim... fala novamente, que a gente tava Débora, falando da... Uhum. Adianta eu querer manter ele num período de quarentena com o mesmo planejamento energético que estava, sendo que ele vai estar treinando uma intensidade no volume bem menor. Então, as chances de gerar alterações ruins são muito maiores do que ele ter algum resultado bom, né? E essa coisa da bioenergética, igual você falou. Agora é um período que, pelo tipo de treino que a gente tem, dificilmente, sinceramente, alguém vai conseguir hipertrofiar.
exceto as pessoas que eram muito sedentárias. Essas vão conseguir ainda ter uma resposta Sim. ali, porque não tinha estímulo nenhum. Então vai ter um estímulo, né, por Aham. menor que seja, mas como elas são muito mal condicionadas, para elas o estímulo é alto. Mas as Uhum. pessoas que já são treinadas e ativas, dificilmente vai conseguir desenvolver um processo de hipertrofia. Porém, a gente consegue o quê? Nesse período, não é nem fazer uma manutenção, mas da massa magra tentar manter, dieteticamente falando, e aproveitar que a característica desses treinamentos funcionais ele é mais cardíaco e tentar secar, porque isso dá para fazer. Sim. Aí é só a gente ajustar dieteticamente falando. Por exemplo, uma dica Uhum. bem legal que eu postei. Agora, na quarentena, vocês vão fazer treininhos em casa, sem muita sobrecarga. O que é sobrecarga, gente? É carga. Então, é peso de Aham. academia, é aparelhos que executam a sobrecarga. Como a gente não tá tendo isso, é só o peso do seu corpo. Uma estratégia bem legal é a gente adotar alimentos ricos em gordura como pré-treino, ao invés de comer Show de bola. carboidrato. Porque quando você consome gordura, né, como ele é energia, porém a transformação da gordura em glicose para oferecer energia durante o exercício físico, ela é muito lenta, o seu cérebro entende que você não está em jejum, que você comeu, porém, como não tem como disponibilizar a glicose tão rapidamente através da gordura, ele consegue fazer uma modulação hormonal de GH. Então, a gente ainda libera GH durante o treinamento físico. GH é o hormônio do crescimento, mas quando ele tem essa liberação durante o treinamento físico, ele aumenta a nossa lipólise, que é quebra de gordura corporal. Então, a gente vai conseguir fazer um treino bacaninha, sem morredeira, ainda vai otimizar essa oxidação de gordura corporal aí através de estratégias dietéticas inteligentes, entendeu? Diferente de consumir carboidrato. Carboidrato, eu acho que só mesmo para aqueles pacientes que têm protocolos de hipertrofia e têm um desenvolvimento metabólico extremamente alto. E aí rola de comer o carboidrato, mas para as outras pessoas que ou só querem ter uma manutenção ou emagrecimento, a melhor estratégia nesse momento é a utilização da gordura mesmo, que vai oferecer energia para o tipo de treino que você está tendo e vai ainda te otimizar aí nessa resposta de queima de gordura corporal. Diferente do Eu ia até cardio. eu ia te perguntar isso agora também, Débora. Gordura, que tipo de gordura? Até a Fabi perguntou aí agora. Que tipo de gordura? Se Ótimo. orienta. Gente, eu sou meio away, então às vezes eu esqueço de ler ali o que tá rolando, gente, mas é bom que se eu não responder, pergunte de novo. E a Nath vai lembrando aí. Sim, senhora, Então, pode deixar. as gorduras boas. Então, quais são as gorduras boas, né? Os óleos, azeite, óleo de coco, a própria manteiga de leite que seja, as castanhas, que são as oleaginosas, castanha de coco do Pará, de caju, amêndoa, baru, enfim, qualquer castanha que vocês queiram comer. As pastas, pasta de castanha, pasta de amendoim, o próprio abacate em si, são formas legais aí da gente utilizar de pré-treino. Eu, por exemplo, hoje treinei com café puro e comi uma colher de sopa de pasta de castanha de caju, eu acho. Só, sem açúcar, né, gente? Obviamente. E só isso e fui treinar. Mas poderia ser um abacatezinho, que você come ele puro, pode pôr limão e sal, ou pode adicionar um pouco de xilitol, um pouco de whey para adoçar. Botar uma pasta de castanha na colherzinha mesmo e comer. Tem um outro negócio que a gente chama de bullet coffee, que é bem legalzinho também, que é misturar o óleo no café e comer. Só que quando eu falo isso, é uma quantidade também bem pequenininha, tá? Não é ninguém botando uma colher de sopa de óleo de coco em café, não, porque aí daqui a pouco tá melhor comer um barro de chocolate. A Tati tá perguntando aqui da coxinha. A Tati tá perguntando da coxinha, Débora. E a coxinha? Você deixa ela comer coxinha? Você sabe que a Tati é minha paciente, né? Ela tá aqui só... É mesmo? Que gracinha! E aí? Vou dar uma coxinha na sua testa já já, Tati. Povo gostoso, né? Não, aqui o atendimento é raiz. Débora, foi bom você ter comentado sobre isso, porque até pesquisei algumas coisas sobre essa questão alimentar, né? É importante, gente, a gente pensar na questão de prevenção de lesão. A gente vai falar aqui de dois cenários. A gente vai falar de cenários biomecânicos, né? Em relação à questão que a gente estava até comentando da qualidade desse movimento, que é importante para a gente não lesionar. E a outra coisa que a gente vai falar é justamente do aspecto nutricional, que é extremamente importante para a gente ter ali vias de gasto de energia eficientes para a gente não perder tanto, não sobrecarregar
e também não gerar ali um desequilíbrio sistêmico, né, Débora? E aí foi interessante até você comentar sobre isso, Débora, porque uma das coisas que as pessoas esquecem, você comentou o negócio do carboidrato que eu achei fantástico. Porque, na verdade, o carboidrato é uma fonte rápida de energia, né? Você me corrige se eu estiver errada, tá, senhorita? Sim, é. Né? E Sim. essa fonte rápida de energia, ela vai durar durante esses treinos mais curtos, com média intensidade, ou, na verdade, a melhor fonte de energia para esses treinos mais curtos em média intensidade ainda continua sendo a gordura mesmo? Não, aí depende. Depende do paciente. Como eu falei, sou um paciente que já estava seguindo antes um planejamento de emagrecimento, por exemplo, tá com um percentualzinho de gordura alto. O ideal é ele não utilizar mesmo o carboidrato como fonte energética. Pré-treino que eu tô falando, tá? Perfeito. É ir para essas Sim. gorduras boas. Agora, se é um paciente treinado, que até poderia estar querendo baixar um pouquinho o percentual, mas ele é extremamente treinado, extremamente condicionado, ele pode sim utilizar o carboidrato, porque a intensidade e explosão dos movimentos dele vão ser maiores. Só que aí isso vai depender de como que é o treino que ele está fazendo dentro de casa. Porque tem várias pessoas que têm equipamentos dentro de casa, né? Tem querobel, tem wobble, tem alguns instrumentos. E aí consegue ter um treino realmente um pouco mais intenso. Agora, quem não tem nada, por exemplo, é meu caso. O ideal é que utilize a gordura mesmo como pré-treino, se for para emagrecimento. Ah, não, eu sou uma pessoa esportista e eu treino geralmente é para hipertrofiar. Aí é utilizar carboidrato mesmo, porque essa pessoa a gente tem que tentar fazer uma maior quantidade de manutenção da massa magra que ela já construiu, né? Adquiriu até aqui. E aí, lógico, carboidratos bons também. Carboidratos bons são aqueles que têm um índice glicêmico um pouco menor ou que a gente associa eles com proteína ou fibras. Então, comer as coisas mais cereais, raízes, integrais, as frutas, fazer um shake ali de açaí com banana, entendeu? Fazer uma alimentação mais nesse sentido. Ah, eu posso comer o pão francês, o pão normal, por exemplo, sei lá, lanche, café da manhã? Pode, se você for um paciente de metabolismo muito alto e que já tem uma característica genética magro. Então, não falso magro, o magro de verdade. Não falso magro, então, por tipo exemplo, titia, né, Débora? tipo então, por exemplo, igual meus pacientes, que são alguns, têm um metabolismo muito alto, os que são atletas profissionais, com certeza eles vão ter que utilizar de carboidratos que seriam considerados ruins, mas na verdade nenhum carboidrato é ruim. É só saber utilizar eles. Então, o pão francês, arroz branco, tudo isso pode ser consumido dependendo da individualidade bioquímica de cada um de nós, né? Isso foi até legal falar, que a gente estava vendo aquele curso do CECAD, a explicação. Justamente. Isso é até um dado super novo e igual a gente falou, vai ficar cada dia melhor em cima disso. Que ele colocou uma enquete do que seria melhor, né? As pessoas comeriam um cookie lá do Mr. Cherry ou uma banana prata. Então, o que seria melhor? Não, achei sensacional aquilo, Débora. Foi sensacional. Não, legal, eu também amei. E logicamente que as pessoas responderam a banana, né? Porque é saudável. Só que aí o que ele explicou? Que hoje isso já depende. Então a gente já vai sair um pouquinho daquele raciocínio de só ter uma alimentação saudável e vai para um lado da individualidade bioquímica de cada um de nós. E por que depende? Porque depende da forma como os nossos genes se comportam, tanto o gene de maneira geral, quanto os genes relacionados à nossa saúde intestinal. Vão se comportar de acordo com aquele alimento. Então, se eu tenho um microbioma com mais bactérias para gerar uma absorção e uma metabolização inteligente daquele cookiezinho lá gordo, e aquilo ali vai me oferecer uma energia imediata ou progressiva que seja, e não vai me gerar picos de insulina no organismo. E vai oferecer energia para minhas funções diárias, sem gerar pico de insulina. O cookie pode ser que seja bom para mim, por mais que seja gordo, cheio de gordura e açúcar. Se, pelo contrário, eu sou uma pessoa que vou comer um cookiezinho e aquilo vai me gerar respostas intestinais ruins. Então, vai gerar um processo inflamatório, vai gerar um processo de aumento de permeabilidade intestinal, vai gerar picos de insulina no processo de absorção. Aquilo, com certeza, vai ser um alimento ruim para mim. E aí seria melhor a banana. Então, os alimentos em si, eles não são ruins. Eles dependem das nossas respostas individuais.
Sensacional, quando a gente vai pra essa parte da genética, o negócio fica ainda mais personalizado, né? Eu tenho uma explicação que eu dou muito também no consultório, que eu falo assim que alimento não é problema, o problema é quem tá comendo, né? Mas e a história dele, né? E a história dele, Isso é bom, Nath, porque a gente tá numa era que as pessoas têm pavor de comida, né? Então, comida é sempre um problema. É como se o arroz tornasse você diabético. Não é o arroz, é você mesmo. Que tem escolhas durante a sua vida e te leva ao surgimento mais precoce ou não de uma patologia. E essas respostas, elas são muito legais, porque isso a gente vê na montagem da dieta. Então, eu tenho dietas que eu prescrevo. Pão, doce, açúcar, macarrão, para um monte de paciente meu. E tem outros que não vão comer isso nunca. Por que não? Quando a gente fala desse lanche de emagrecimento, pico de insulina, te dá um básico, por exemplo, sobre mim. Eu sou uma pessoa que fiz nos genéticos para gerar acúmulo de gordura corporal, e isso desde quando eu nasci. Então, eu tenho uma genética favorável para isso, certo? Lógico que o que eu fui fazendo? Eu fui modificando hábitos de vida e fui trabalhando esses genes, que eu vou falar sobre isso, que se chama epigenética. Eu vou falar já, só concluir esse pensamento. Aí, por exemplo, se eu já sei disso, porque eu me conheço, eu sou o tipo de pessoa que, se eu estou seguindo um planejamento alimentar lá da minha Nutri durante o dia, aí chega o meu lanche da tarde, eu vou trocar meu, sei lá, omelete por um bolinho de chocolate. O bolinho de chocolate é por açúcar, né? Então, a partir do momento que eu consumir o bolinho de chocolate, aquilo vai me gerar um pico de insulina. O que é pico de insulina? É quando aquele alimento tem uma absorção muito rápida e a sua glicose sobe muito rápido no sangue e automaticamente a insulina sobe junto com ela. Insulina é um hormônio anabólico. Qual que é a função da insulina? Pegar toda essa glicose e alimentar as suas células. Essa é a função principal nossa de insulina. Só que quando o organismo gera esses picos muito altos, a insulina não consegue pegar toda essa glicose e alimentar as células. Então, várias células... Gera um desequilíbrio, né, Débora? Exato. Várias células ficam sem se alimentar e começa a sobrar um monte de insulina no plasma. Só que o organismo não aceita glicose presente na corrente sanguínea por muito tempo. Então, ele vai ter outras ações para eliminar isso daqui. Distúrbios, né? Só que a sua insulina, a bendita da insulina, ela não volta pro pâncreas. Ela fica lá. Não, ela fica solta. Exato. E ela é o quê? Anabólico. Anabólico é aquilo que guarda. E aí é onde eu acabei de comer o bolinho, né? Aí eu comi o bolinho, aí eu achei que como eu comi o bolinho, eu não posso comer o ovo também. Então eu vou ficar de boa até a hora do jantar. Aí chega na hora do meu jantar, eu vou comer só alface e cebola. Só que a insulina tá lá. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o alface e cebola e vai anabolizar. Ela vai converter em tecido adiposo. Do mesmo jeito. O problema, por quê? Porque ela tava ociosa. Então, só que lógico, isso são com todas as pessoas? Não. Isso acontece com pessoas que têm os mesmos polimorfismos que eu. Se é uma pessoa que não tem esse tipo de resposta para insulina, minha amiga, ela vai comer bolinho de chocolate, torresmo, e vai ficar tudo bem. E vai estar linda, plena, exatamente. Sim. E eu acho que a genética ela é tão maravilhosa nesse sentido, porque ela remete a esse lance do autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhecer, quanto mais a gente conhecer as nossas respostas endógenas, que são as internas, mais fácil é de você lidar com você mesmo no dia a dia e parar de criar tanto problema psicológico com relação à sua própria situação. Então, por que eu não consigo ser igual a fulaninha? Por que eu não consigo ter o bracinho fininho? Por que eu não consigo ter barriga chapada? Gente, porque se não tiver genética para ter barriga chapada, bracinho não vai acontecer. Não vai ser. É bem isso, assim. E aí você começa a se amar mais, eu acho. Sim. Menos neurótico. Menos neurônio. Não, isso que a Débora é fantástica para explicar, né? Eu sou fã de carteirinha. Inclusive, ela vai ser professora junto comigo. Já tá super planejado, né, Débora? E tá todo mundo adorando. Você tá vendo isso aí, né? Mas, gente, isso que a Débora tá comentando é o seguinte. A gente tá até fazendo um curso, que é do SECAD, que é um curso sensacional, sobre a questão de tecnologias em saúde. Transformações da saúde. E uma das coisas que eles mais têm pontuado é justamente sobre a medicina preventiva. Então, quando eu falo uma medicina e um cuidado de saúde preventivo, a gente começa a pensar em todos esses fatores que vão associar a uma boa saúde. Ou seja, que não é que eu vou tratar uma doença. Na verdade, eu vou trabalhar para que ela não surja.
né, Débora? E aí a alimentação entra muito nesse viés e nessa pegada. Porque se eu faço uma análise específica, individual e genética com esse indivíduo, previamente, eu não tenho nada, não estou sentindo nada. Eu vou fazer um teste genético para saber como é que é o meu funcionamento, o que eu tenho mais predisposição de desenvolver ou não. Tem predisposição sei lá, de reter mais gordura, tem predisposição de ter o surgimento ali sei lá, células cancerígenas. A gente já consegue hoje ter na ciência resultados e respaldos para isso. É ou não é, Débora? Exatamente. E se a gente começa a abrir a cabeça e entender que a gente vai trabalhar num cenário em que tá tudo bem, mas o que a gente vai fazer? Vai fazer com que isso continue tudo bem. E aí as orientações vão ser muito mais efetivas, porque a gente vai tratar o indivíduo, são as características que veio dele. E não colocar todo mundo no mesmo bolo. Ah, mulher de 35, 45 anos tem não sei o quê por conta das alterações hormonais e tal, né, Débora? Exatamente. Isso é o que a gente ia falar, já vou falar logo, porque eu já cansei de falar que eu ia falar. Da epigenética. É exatamente isso que a Nath está falando. Então, o que é genética e epigenética? Genética é tudo aquilo que nos move, né? Praticamente é nosso ser. E a epigenética é a genética junto com o ambiente. Então, são as respostas que a gente tem ao longo da vida a partir do ambiente. E para que serve isso? A gente tem nossas codificações genéticas desde quando a gente nasceu. Só que a gente tem genes bons e genes ruins, né? Então, todos nós, né? Todos nós, né? Exato. E para tudo, não só para físico, para a forma como a gente pensa, como a gente age, como a gente cria, para tudo. Que são determinados por genes. Esses genes bons e ruins, a epigenética explica que, ao longo da vida, com as nossas atitudes e ações, e escolhas, a gente pode sinalizar melhor os genes bons ou maximizar os genes ruins. Depende do nosso estilo de vida. E esse é o grande pulo do gato. Porque se a gente puder maximizar os nossos genes bons e parar de sinalizar os genes ruins, a gente começa a ter maior efetividade das coisas boas que a gente tem. Então, vamos pensar em estética. Vou falar de mim de novo. Eu acabei de falar que eu tenho os polimorfismos lá péssimos para a questão de gordura corporal, né? Desde a infância, desde quando eu nasci. Aí, o que eu expliquei? Ao longo da vida, eu fui mudando as minhas escolhas de vida. Quando a gente começa a fazer isso, eu passo a quê? Sinalizar menos aqueles genes lá da gordurinha e maximizar os genes da musculatura esquelética, da parte metabólica, das respostas hormonais. Logo, eu acabo, ao longo da vida, construindo um organismo onde eu tenho mais resposta para manter o percentual de gordura baixo com o estilo de vida que eu adquiri e desenvolvimento de musculatura, porque isso já era meu gene bom, então eu só maximizei o que era bom. E tem menos respostas para acúmulo de gordura corporal, porque eu diminuí a sinalização dele ao longo da vida. Então isso é o que a epigenética explica. E se a gente for refletir sobre, é a coisa mais linda do mundo. Porque se a gente pensar em doenças e prevenção, é exatamente isso, assim, é minimizar. Ah, minha família é obesa, então você é obeso? Depende. Você provavelmente tem um gene da obesidade. Sim. Se ao longo da vida você está sinalizando exatamente esse gene, você vai provavelmente se tornar diabético. Ou obeso. E obeso, hipertenso, 30, 40, 50, 60. Exatamente. Agora, se você sinalizar ele muito pouco ao longo da vida, as suas chances são muito pequenas. Só que quando a gente fala de sinalizar ou não, são as escolhas de estilo de vida que a gente vai tendo ao longo da vida. A questão da Nath é importantíssima, das lesões, né? Sim. E isso tem muito a ver, Débora, pela questão assim, do próprio ambiente, né? Que a pessoa está inserida, que é justamente isso. Ah, porque a minha família é assim, eu sou obrigada a ser. Isso vai depender, gente, da escolha de cada um, né? Da atitude que essa pessoa tem. Do pensamento. Eu lembrei daquela figurinha da mulher que tá comendo um pão francês e fala que a culpa é da tireoide. Não. É igual a Tati comentou aí, né? O problema não é o que você come, é a quantidade que você come e também o perfil genético que você vai ter para predispor alguma sobrecarga ou não, né? Isso aí sem dúvida. Exato. Débora, só para responder uma pergunta, a Larissa, que é uma aluna minha, que é um amorzinho de pessoa, fez uma perguntinha aqui. Deixa eu só... É verdade que os alimentos flavonoides auxiliam na ação anti-inflamatória? Sim, demais. Que alimentos são esses, Débora? Explica pra gente.
Vou explicar, e aí eu já vou explicar para vocês o que é inflamação, que a gente entra no tema do intestino. Porque é um junto com o outro. Eu vou falar aqui agora. Aí, enfim, e aí o lance da epigenética que a gente estava falando, então era isso, né? Aí, com relação à Nath, porque às vezes tem pessoais aqui, a galera profissional. A epigenética, ela é linda, inclusive para isso, para fisioterapia. Por quê? Sensacional. Porque existem pessoas que têm genes para lesão. Então, a lesão não é só porque aconteceu durante a vida. Não, lógico que não. Obviamente que as adaptações e preparações, elas são fundamentais, né? Uma pessoa que resolve ser atleta profissional com 20, 30 anos, ela tem muito mais chance de lesionar do que o carinha que tá lá desde quando nasceu sendo atleta. Óbvio. Sim. Por falta de preparo e adaptação. Que é eu, né? Eu não posso fazer nada. Na verdade, a maioria da sociedade, a maior parte da sociedade, né, Débora? Todos nós, né? A maioria dos seus pacientes são o quê? Pessoas normais que querem ter uma vida de atleta, né? Sim, atletas amadores, né? Isso. Só que, por exemplo, quando a gente vai pro profissional, o atleta profissional, isso já é realidade, gente, nos atletas de elite, principalmente atletas que têm uma equipe e recursos financeiros altos, né? A questão dos testes genéticos para descobrir as codificações e polimorfismo daquele atleta. Porque aí onde o coach e a preparação, toda a equipe médica, ela vai tendo um trabalho em cima daquilo ali para sinalizar os genes bons e diminuir os genes ruins. Exatamente. Ou para protelar o surgimento dessa lesão, porque provavelmente, dependendo da lesão, ela vai acontecer. Vamos protelar. Ou para diminuir a chance de incidência de lesão nesse paciente, né? E na verdade, Débora, você colocou um negócio, até a Alexandra perguntou, a lesão aí pode ser uma predisposição genética? Na verdade, já tem muitos estudos falando sobre isso. Por exemplo, até lesões ligamentares, por exemplo, lesão de ligamento cruzado anterior, na articulação do joelho, já existem estudos e pesquisas falando de todos esses fatores genéticos. Então, quer dizer, uma herança veio ali, alguma alteração genética que favoreceu uma fragilidade nessa estrutura ligamentar que pode predispor esse cara a lesionar. Então, quer dizer, se eu consigo fazer um exame em que eu avalio que essa pessoa já tem essa predisposição, a gente vai ter uma abordagem muito mais eficiente para evitar com que ele se lesione. E talvez se ele tiver o mesmo mecanismo de trauma daquela lesão, ele não vai ter aquela lesão. Ele vai ter uma lesão um pouco mais minimizada, né? Isso é muito importante que a gente está falando, né? Ou vai retardar, né? Ou vai retardar, com certeza, sem dúvida. Sem dúvida. Exatamente. E assim, isso que a gente está comentando, meninos, para onde que a medicina, a saúde está indo, né, Débora? É para aí que a gente está evoluindo, vamos dizer. É por isso que a gente está aqui tentando passar informações. São essas pessoas que estão pensando um pouquinho com a cabeça mais aberta, com a cabeça mais abrangente. E entender que para a gente se proteger de uma lesão, a gente vai falar de um monte de coisa. A gente não tem como separar. A gente mesmo que a gente didaticamente separe, né? Fisiologia, nutrição, treino, movimento. A gente, na verdade, quando fala em lesão, a gente tem que pensar em todo esse contexto e no ambiente em que essa pessoa está inserida. E aí esse ambiente... corpo, alma, tudo aí, né? Tudo, né, Débora? Porque aí realmente esse ambiente vai corroborar ou não para um sucesso, né? Vamos dizer assim. E aí a gente já entra lá nesse Você tá vendo as meninas falando aí, né? Que eu não sou uma pessoa normal, eu tô mais pra atleta. Tá vendo que as pessoas me fazem acreditar nisso. Mas é atleta mesmo, eu concordo plenamente. A Nath briga comigo o tempo inteiro, gente. Eu vou no consultório dela e falo, gente, pra que eu venho aqui? É só pra ser esculachada e ficar sentindo dor. Só abaixa a cabeça, não tem? Só abaixa a cabeça. Não, só fica bem humilde. Bem humilde. E aí, mas Débora, o que você tá falando, Nath? Inclusive, né? Não só para lesões, né? Igual a gente estava falando de obesidade, doenças crônicas. Sim. E isso também é explicação por que a gente muda ao longo da vida. Na verdade, a gente muda mesmo. Não muda só estética ou envelhecimento. A gente muda todas as nossas respostas internas. E elas são provenientes de escolhas que a gente faz desde quando a gente nasceu. Aliás, desde quando a gente nasceu, não. Desde a nossa vida intrauterina. 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 Eu tinha feito um esqueminha. Olha aqui. Ó. Não, olha lá que gracinha, gente. Que orgulho. Tirei foto aí, explicando gente. Exatamente isso aí é bonitinho demais. Olha lá, então, uma pessoa
o ambiente é o quê? Tudo que vai envolver elas, escolhas alimentares, atividade física, as toxinas, que é, né, o estilo de vida que a gente tem. Ah, enfim, é difícil ler aqui, gente. O que mais? Álcool, cigarro, drogas, estresse. Estresse relacionado não só de estresse, mas estilo de trabalho que você tem, se você trabalho noturno, seu trabalho de dia, alterações de sono, ciclo circadiano, se eu tenho um trabalho mais estressante ou menos estressante. Qualidade de sono. Relacionamento, com certeza. Com certeza. E aí aqui vai levando para o processo que a gente explicou aí, do lance da epigenética. Metilações de DNA e modificações de histonas, que na verdade são essas duas coisinhas que acontecem aí para sinalizar mais ou menos os genes. E aí leva às variações genéticas, ó, genes bons, genes ruins. Isso aqui é uma via de duas mãos, né? Porque quando você sinaliza mais ou menos, você muda e volta de novo para a pessoa. O que é bom ou o que é ruim. Isso, por exemplo, é a explicação de todas as doenças. Então, ninguém fica doente do nada. A gente, na verdade, escolheu ficar doente, na maioria dos casos, ao longo da vida. Em algum momento da vida, né? Em algum momento da vida. Em alguns momentos, né? Sim. E, infelizmente, é até dolorido dizer isso e saber disso, porque várias fases das nossas vidas a gente faz coisas porque não tem conhecimento. É aquilo que a gente estava falando também do curso do CECAD. E eu acho que esse é o segredo. Quanto mais conhecimento os nossos pacientes tiver, melhor. Porque as pessoas elas têm que ter o mesmo nível de conhecimento que eu sobre aquilo que a gente está tratando. Obviamente que se eu estou atendendo um paciente meu, ele não precisa saber tudo de nutrição, mas tudo que envolve o tratamento dele, ele tem que saber. Ele tem que saber o que é uma estona, o que é um gene, o que é um polimorfismo, não sei o quê. Porque se envolve o caso dele, ele precisa saber, para ele ter o conhecimento. A gente só consegue fazer escolhas inteligentes ou mudar hábitos de vida que a gente tem há 30, 40, 20 anos, se a gente tiver o conhecimento. A gente não muda porque o outro quer que a gente mude. E na verdade, Débora, o acesso à informação hoje ele é muito fácil, né? Então, depende da escolha de cada um. E é aquilo, né? O problema é que as pessoas elas têm muita informação com pouco conteúdo. Porque a rede social, ela te bombardeia de informação. Igual a gente falou, né? Vamos supor, o lance lá que eu expliquei do bolinho. Se a gente fosse pelas redes sociais, então ninguém pode comer bolinho porque senão vai engordar. Não, tem um monte de gente que pode comer bolinho e ser feliz. Algumas outras pessoas realmente não vão poder. Então, é aquela coisa. É muita informação para pouco conteúdo. E, infelizmente, as pessoas, nós todos, somos muito condicionados também pela área médica a não discutir, a não questionar as condutas, aquilo que está sendo explicado. E poucas pessoas fazem isso, né? Assim, claro, hoje já está bem diferente. Mas esse é o caminho, que a gente questione as condutas, que a gente pergunte o porquê, por que eu estou dando essa medicação, por que eu tenho que usar essa suplementação, o que isso faz em mim. Exatamente para que a gente tenha tratamentos, eu acho, mais efetivos e inteligentes. Porque você começa a lidar com o seu paciente de igual para igual. Quando eu estava lá no seu consultório, você fala para mim, olha, não vai mais fazer crossfit. Isso é tipo assim, eu vou fazer, eu posso até obedecer, mas por 1, 2 semanas, daqui a pouco eu tô fazendo escondido. Se você não explica o porquê que realmente eu não posso fazer crossfit, a pessoa ela não vai parar de fazer porque alguém pediu para ela parar de fazer. Se é algo que ela gosta, ou que já é cultural, é da crença dela, sei lá. Mudar padrão alimentar e comportamental de paciente é uma coisa muito difícil. Isso, porque envolve multifatores, Nath. Envolve genética, envolve criação, envolve crença, hábito, mito, espiritualidade, envolve biosensores, envolve marcadores, envolve ambiente social, envolve um monte de coisas. E quanto mais esclarecido esse paciente for sendo, a cada momento que você tem com ele, mais fácil ele vai mudando. Hoje eu postei o IGTV desse lance da quarentena, postei hoje, falando dessa parte comportamental. Porque o que eu estou recebendo muito? Nutri, ou da internet. Então, eu tô comendo, não paro de comer, só penso em comer. Na verdade, por que as pessoas estão assim na quarentena, comendo um monte de bobeira ou o tempo inteiro com compulsão alimentar? Porque ansiedade a mil. Ansiedade. E por que tá ansioso? E todos nós estamos. Estamos, porque a gente foi tirado da nossa zona de conforto. Então, a gente tinha uma rotina estipulada e realmente, da noite pro dia, aquilo ali foi modificado. Mudou.
Sim. Exatamente. Isso gera um estresse mental na cabeça de todas as pessoas. E aí, quando isso acontece, a gente tem uma série de alterações hormonais que explica também isso. Então, não é só o psicológico. A gente vai alterar cortisol, dopamina, grelina, leptina, que são hormônios que controlam essa coisa do bem-estar, da fome, da falta Saciedade. da saciedade. E aí é onde as pessoas começam a desenvolver realmente um processo de compulsão ou aquela vontade de comer, né? Que na verdade não é fome. O tempo inteiro. Ou aumenta esse apetite pelas gordices. Só que é uma coisa tão louca que aí elas começam a comer gordice, começam a comer açúcar, aumenta o cortisol de novo e continua, sabe? Nesse ciclo do estresse, da No preocupação, ciclo da obrigação, da vicioso, né? loucura. Exatamente. E na E é verdade nada mais interessante, é que o Débora. quê? Saiu da casinha, né? Saiu da zona de conforto. Sim. Da zona de conforto. Não, e você tá falando isso, é muito bacana. Primeiro que a gente pensar o seguinte. A Débora explicou muito bem que aquele esqueminha, depois ela vai mandar a foto para nós, tá? Faz questão de postar aqui, tá, Débora? Esse esqueminha aí, bem didático. Não, tem esse aqui do intestino, que é mais lindinho, mas já a gente vai chegar Olha nele. aí, que gracinha. Agora a gente chega nele. Para a gente realmente entender quais são os vários e diversos fatores que vão influenciar na minha saúde, vamos dizer assim, né? E aí é lógico que dentro dessa saúde entra ali a parte de lesão, que a gente não quer, que essas pessoas não se machuquem nessa quarentena. Em nenhum aspecto, nem físico, nem emocional, nem nada, nem psicológico, nem nada, né? Esse é um cenário. E outra questão é, como você comentou da questão da informação, Débora, eu gosto muito, gente, de explicar para os pacientes, para colocar eles junto com a gente, junto comigo, nesse processo de intervenção. Numa estratégia de correções de padrões de movimento, estratégias ali de exercícios, nós vamos trabalhar de mãozinha dada. E aí eu preciso de você, você precisa de mim, mas eu preciso também da Débora, eu preciso do Tiago Cacheta, eu preciso de um monte de outros profissionais para realmente ajudar você a resolver seu problema ou minimizar algum problema. E esse acesso à informação e esse compartilhamento de informação é algo que, por vezes, tem um gap muito grande. Porque poucos profissionais param para explicar, poucas pessoas param para questionar. E aí, se eu não questiono, eu só reproduzo as coisas no automático, como até a Karine pontuou. Então, é indispensável que nessa vida que a gente está hoje falando, que nós estamos também, né, Débora? Todo mundo está passando por isso. E que a gente tenha... saia daqui melhor que a gente entrou. Então, que a gente comece a ter um raciocínio um pouco diferente. E o enfrentamento da nossa responsabilidade e corresponsabilidade um pouco diferente. E o acesso à informação, como a Débora pontuou, ele vai entrar nesse contexto. E aí, já que a gente está falando disso, Ana Débora, aí a gente vai falar de uma informação nova que eu assisti nesse curso, né? Eu até mandei para a Débora, eu falei, Débora, você precisa olhar uma coisa dessa. A gente já sabe, já escutei a Débora falando diversas vezes da importância do intestino, que é nosso segundo cérebro, né, dona Débora? Exato. Que o bichinho é importante demais. E hoje em dia, olha que loucura isso. As pessoas estão fazendo até já transplante de fezes para garantir bactérias boas no intestino, ou seja, para prevenir algum tipo de doença. Aí eu acho que a Débora pode falar melhor aí sobre isso. Conta aí pra titia, Débora. Não, eu escutei isso uma vez, acho que foi no Arnold do ano passado, no congresso. E todo mundo tipo assim, nossa, que nojo, né? Mas realmente é nojentão, né? Mas é mesmo, é uma forma que eles descobriram para modular a microbiota. Essas questões aí. Mas vamos lá. Essa coisa do intestino, eu já vou se responder essa pergunta da L-carnitina que vocês fizeram, porque como fazer essa recuperação. Então já vou responder, tá? Peraí só um pouquinho, Maria. Essa coisa do intestino, ela é o seguinte. Nosso intestino, ele tem como se fosse uma colônia dentro dele. Então é como se fosse uma cidadezinha mesmo que existe ali e ela é funcionante, independente de todo o resto. Só que todo o resto depende dela e ela depende de que todo o resto funcione bem para que ela também esteja bem. É mais ou menos essa ideia. O intestino, ele é diretamente relacionado ao cérebro, por quê? Porque ele é o órgão de feedback. Então, é ele que fala pro seu cérebro tudo que tá bom, tudo que não tá, o que tem que ser resolvido, digamos assim. Porque lá é o final, né? É onde tudo acaba. Então, o que é essa coloniazinha? É o que a gente chama de flora intestinal. É a quantidade de bactérias boas e a quantidade de bactérias ruins.
Quando a gente tem uma quantidade muito alta de bactérias ruins, essas bactérias ruins começam a matar as bactérias boas e começa a gerar um processo que a gente chama de disbiose, que nada mais é do que um mau funcionamento intestinal. E quando o seu intestino ele começa a funcionar mal, ele começa a perder efetividade de ações extremamente importantes. A primeira delas é o processo absortivo. Então, a maioria, vamos colocar aí 90, 85% dos nutrientes e dos macronutrientes, são as vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas, são absorvidas dentro do intestino, não é no estômago. E aí, se eu tenho esse intestino mal funcionante, a gente já não tem a absorção efetiva desses nutrientes. Que são positivos para nós, né? Exato, né? Porque você não tá absorvendo nada. Nem o que é bom, nem o que é ruim, né? Só que o ruim ainda tá estragando o que estava lá existindo. Mas você não tá absorvendo nada que é bom e necessário para você. Por mais que sua dieta esteja linda e que você esteja com 1000 suplementos, se seu intestino não tá funcionando, esquece. Depois, quando o intestino ele tá com desbiose, ele começa também a perder efetividade de alguns hormônios que são liberados nele. E geralmente são hormônios relacionados à nossa parte de cognição, para a gente descansar e repousar, e a nossa parte de se sentir bem, hormônios do bem-estar. Então, ali a gente já começa duas alterações muito sérias com relação à parte do bem-estar e com relação à absorção. Se eu não estou liberando hormônios que me deixam bem, eu começo a subir meu cortisol. Então, a gente vai começar a subir o cortisol, que é o hormônio do estresse. As pessoas têm uma mania de, às vezes, relacionar cortisol com algo ruim. Mas, na verdade, cortisol é aquilo que faz a gente acordar e ter vontade de viver. O problema é ele estar alterado. Então, quando esse cortisol começa a subir demais, porque eu não tenho hormônios para dar uma controladinha nos surtos, a gente vai começar um processo de estresse. Esse estresse, esse cortisol aumentado, ele vai diminuir outros hormônios que vão gerar outros processos ruins e a gente começa a ter uma cadeia em cascata de coisas ruins que vão acontecendo e o negócio começou lá dentro do seu intestino. Até esse processo de insônia, enxaqueca, falta de energia, de disposição, começou lá atrás, lá dentro do seu intestino e está desenvolvendo... Ninguém deu moral para ele. Ninguém deu moral para ele. Então, quando a gente continua nesse processo, vai acontecendo coisas mais graves, que é principalmente a permeabilidade intestinal. Então, quando o intestino ele está maltratado e ele está saturado de ser maltratado, ele começa a deixar a porta dele mais aberta. Então, coisas que estão dentro do intestino começam a voltar para dentro de nós. E no nosso organismo isso não pode acontecer. Depois que está dentro do intestino, partícula tem que ser excretada. Não pode voltar para dentro, só o que volta para dentro é nutriente. Quando essas partículas começam a voltar para dentro de nós, elas começam a desenvolver o processo inflamatório. Que aí é onde até a pergunta que foi feita, a gente vai entrar nisso agora. Elas começam a gerar um processo de inflamação. Por que inflamação? Porque quando uma partícula entra para dentro da gente, o organismo entende que aquilo não pode estar ali e automaticamente ele aciona o meu sistema imunológico. Vai dar uma resposta, né? Exatamente, para eliminar aquele corpo estranho que está ali. Só que quando o sistema imunológico vem para eliminar isso, ele deixa as suas outras barreiras expostas. E aí é onde a gente tem queda do sistema imunológico e mais susceptibilidade a uma série de outros problemas de saúde relacionados à imunidade baixa. Esse processo também de partículas que entram para dentro de nós, Nath, que não deveriam estar ali, muitas das vezes o meu sistema imunológico acaba confundindo elas com partículas que são nossas mesmo, que são do nosso corpo. Geralmente são proteínas. Aí vai destruindo tudo, né? Isso, e geralmente são proteínas, inclusive a maioria delas são articulares. Isso chama